Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui em mais este Notícias Comentadas e, claro, sempre trazendo, sempre buscando ilustrá-los com bastante informação, completá-los. Sabemos que vocês estão sempre aí acompanhando o dia a dia, o vai e vem de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Amazonas e tantos outros estados, tantos outros lugares, e Brasil de uma forma geral, para não falar também do mundo. Mas vamos nessa. Então, trazendo aqui as principais informações, os principais assuntos que queremos tratar no nosso episódio, no nosso programa de hoje. E maior erro do governo foi não ter feito campanha firme com orientação sobre Covid. E essa frase não é minha, é frase aí do general Mourão. E o vice-presidente deu declaração em entrevista à Globo News nesta terça-feira. A Covid já matou mais de 500 mil brasileiros e 18 milhões de pessoas no país já foram infectadas pela doença. Tá aí um cenário um tanto quanto drástico, aquele tipo de assunto que, como dizem alguns, gostaríamos de não ter que dar, mas cá estamos nós dando. É o jeito, né, minha gente? Mas torcemos aí para que as coisas venham a melhorar. Porque de qualquer forma foi informado aí a paralisia, a suspensão na vacinação nesta quarta-feira. Porém, algumas cidades, algumas capitais, como vimos mais recentemente, acabaram já retomando, conseguiram receber mais lotes aí das respectivas vacinas. Porém, até amanhã de quarta-feira, ontem, as informações de que tínhamos é que estava sem a primeira dose a cidade de São Paulo, com paralisação completa na terça, e sem a primeira nem segunda dose estava Salvador, também São Luís, Campo Grande, João Pessoa, Porto Alegre e Aracaju. E a primeira e segunda dose, né, apenas para os grupos prioritários em Belém. Porém, a coisa já deu uma reestabilizada, então agora é a esperar, evidentemente, que chegue a vacina aí para todos direitinho. Infelizmente, ainda por falar em vacina, e tá aí muitos assuntos, muitas questões aí que precisamos estar aqui devidamente tratando. Documento mostra que, em dezembro, governo preparou mudança na lei para comprar vacinas da Pfizer e da Janssen, mas desistiu. Em dezembro de 2022, quando o Ministério da Saúde alegava que não podia comprar as vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da Janssen porque a legislação brasileira limitava a negociação, o governo Bolsonaro chegou a preparar uma medida abrindo caminho para adquirir esses imunizantes, mas misteriosamente desistiu na última hora. Tá aí então mais uma questão que no mínimo nos choca e fica sempre a pergunta: por que tanto vai e vem, por que tanta burocracia com a questão da vacina? Aí buscam-se as mais diversas explicações, mas o grande ponto que a gente observa antes de tudo é que não havia de fato um interesse pela vacinação por parte do governo federal, e isso a gente pode ver nas próprias declarações do presidente e de parte aí também dos seus aliados. E depois veio toda a confusão a que se prossegue, inclusive agora
já entrando no patamar da estranheza, para não ter que dizer da corrupção, a questão também relacionada à Covaxin. Se fez tanta novela por conta da vacina da Pfizer, das cláusulas leoninas e todo esse blá 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 por conta da compra da vacina da Pfizer, que já poderia estar, lá de trás, e investiu-se, tem documentos, tem uma bagatela de material aí, não é o caso agora a gente ficar falando sobre eles um por um em si, mas sim o que veio a ser noticiado. E o que está muito estranho é a quantidade de material que ficou aí disponível e principalmente a problemática envolvendo a Covaxin. Com todos os números, toda a matemática, no mínimo, um tanto quanto perturbadora, que a gente tem analisado, tem observado e chegado então a essa história da Covaxin, que é a chamada vacina indiana, e sendo negociada 1000% mais caro. Um absurdo. Sendo que a vacina da Pfizer, dependendo da compra e de uma das propostas que a própria empresa ofereceu para o governo brasileiro, viria inclusive com desconto. E pelo que dizem, eu não estou aqui para ficar comparando vacina, mas essa é uma das melhores pelo que se aponta, né? Pelo menos aparentemente. Mas tá aí mais alguma série de erros que vimos aí com relação ao Ministério da Saúde e o governo federal de maneira geral. E tudo isso a gente sabe que uma hora ou outra vai ser devidamente cobrado pela sociedade e já está sendo inclusive comentado pela CPI, já está sendo inclusive indagado pela CPI da Covid. Falando na CPI da Covid-19, estamos vendo aí essa semana, anteontem, aliás, da qual eu achei trágico por um lado e divertidíssimo por outro, o depoimento do Osmar Terra, que, nas palavras do Reinaldo Azevedo, e não é nenhum jornalista esquerdista, né, como a gente muito bem sabe, mas ele próprio colocou uma questão que eu já vinha também pensando e refletindo esses dias com relação ao chamado negacionismo, que na prática tem se mostrado um verdadeiro negacionismo, né? Existem, claro, aqueles políticos que são os chamados negacionistas por convicção mesmo, por ideologia mesmo, porque acreditam nas palavras do Bolsonaro, porque seguem a mesma linha do Bolsonaro, e sabemos que é claro que existem outros, se não provavelmente a maioria, de políticos, de deputados, senadores aí, mais especificamente no caso da Covid-19, que esses, pior ainda, são os chamados negacionistas comprados. São aqueles que embarcaram por causa disso aqui, entre outros tipos de favorecimento, no discurso negacionista do governo para tentarem também se autopromoverem, para tentar ficar parecendo apoiadores da população e tentar, claro, ajudar o próprio governo federal a promover todo esse tumulto no discurso, como a gente acaba vendo acontecer. Então, pior ainda você ser o negacionista ideológico, e eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, que um é perdoável e o outro não, mas o negacionista ideológico ainda é uma questão vamos dizer assim, menos pior, ainda é uma questão de convicção. Agora imagina a quantidade de políticos aí vendidos da pior espécie
que na verdade estão embarcando no discurso negacionista por causa disso aqui. Fosse a Dilma, o Temer presidentes e tivessem também garantindo isso aqui, eu queria ver se seriam negacionistas também. Eu queria ver se eles estariam também na barca da cloroquina, da ivermectina, ou do que quer que seja. E não estou nem aqui entrando no debate da eficiência do medicamento ou não. Eu acho que o canal Mesa de Debates já fez muito material sobre isso. Eu já teci comentários também sobre isso. Já trouxemos muitas notícias sobre isso. E o espaço está aberto aqui também para quem queira tecer aí os seus comentários. Mas a questão não é o remédio em si, mas as práticas, as políticas e tudo que esse pessoal está fazendo, está se movimentando, não porque realmente apoia o governo, mas porque a gente sabe como é o jogo político. Como era com o Temer, como era com a Dilma, que acabou perdendo, né? Acabou não cedendo tanto ao jogo político como, entre aspas, deveria e se deu mal. Como o Lula precisou ceder, como o Fernando Henrique e por aí vai. Agora, em plena pandemia, numa situação dessa, você ainda vê tamanha canalice. Não que antes não fosse, mas agora a gente está lidando com vidas humanas e quantas vidas humanas, né? Mais de 500 mil mortos, fora o sofrimento daqueles que estiveram contaminados, estiveram em grave situação aí nos hospitais. Então, questões aí a se levantar e, evidentemente, questionarmos. Outra questão para fechar aqui as falas, né, sobre CPI da Covid, até entendi a posição da ministra Rosa Weber de permitir os governadores não irem, né, não serem obrigados a depor, já que o presidente não pode ser chamado, mas eu particularmente entendo que seria interessante os governadores irem lá, deporem, pelo menos os governadores que, pelo que se coloca, pelo que tem se investigado, tem realmente alguma possível culpa no cartório. Então acho que seria interessante sim eles serem investigados e, bom, não sou eu que crio as leis, não sou eu que crio os regimentos, pelo menos não diretamente e não sozinho, mas eu creio que uma CPI deveria, se é para chamar, chama todo mundo que tá no bojo, né? Que tá no meio. Porque senão isso eu tenho que concordar com o pessoal da situação, com o pessoal da base governista, vai ser uma CPI menos técnica e mais politizada, politizada no mau sentido, né? É claro que é evidente que é uma CPI política, isso não tem o mínimo questionamento, mas deveria ser uma CPI com propósitos políticos, isso é inegável, mas também seguindo critérios técnicos. Por isso eu acredito que seria interessante ouvir todos, doa quem doer. Mas, né, não estou aqui para ficar também questionando a lei que esses próprios senhores e algumas senhoras criam para lá e para cá. De qualquer forma, é uma pena não ter a presença aí dos governadores que não quiserem depor, não quiserem estar presentes, mas vamos ver como é que a situação agora vai andar.
Falando em governador, Ministério Público de Contas de São Paulo pede reprovação de gastos de Dória em ano de pandemia. Isso já pelo terceiro ano seguido, né? Já temos aí então, pelo terceiro ano seguido, o Ministério Público de Contas querendo a reprovação aí. A coisa tá um tanto quanto complicada, já vem de um montante aí de Márcio, Geraldo Alckmin com Márcio França e depois, evidentemente, gestão Dória. Muita confusão, muita água rolando e essas questões das contas públicas no estado de São Paulo, apesar de estarmos entrevistando um vereador, não um deputado estadual propriamente, mas essa questão das contas públicas é sempre um assunto bastante interessante e pertinente a se tratar. Afinal, a gente sabe aí que não deu em nada na prática todas aquelas denúncias, todos aqueles envolvimentos do Paulo Preto e todas as obras, tudo aquilo, toda a infraestrutura planejada pelo governo do estado de São Paulo, desde aí do período Mário Covas, isso para focar no tucanato, para focar na gestão PSDB que já dura décadas aí no estado, e sabe-se lá o quanto houve de desvio, o quanto houve de superfaturamentos, irregularidades em obras, entre outros serviços, que isso eu imagino que não é nem o montante do que o cara, do que o Ministério Público tá questionando, mas houve e é preciso sim. Aliás, infelizmente há uma blindagem, né, com o PSDB, grosso modo, que eu vou te contar. Eu não estou aqui querendo bancar um anti-Dória por causa disso ou daquilo que ele tem acertado com relação ao controle, ao combate da pandemia, mas não participei de carreata anti-Dória, mas longe de mim ser um apoiador desse cara, do qual eu não votei e continuo sem a mínima intenção de votar, de apoiar politicamente, até porque se hoje ele reclama, ele foi um dos grandes que favoreceu quem está hoje no governo federal estar ocupando o lugar em que está. Então, apesar das diferenças, politicamente falando, eu acho que para realmente a gente visar aquilo que tanto pregamos aqui no canal, distância política desse setor. Mas, tocando aqui o barco, há outras questões interessantes aqui para a gente abordar. Na noite de ontem tive a bela surpresa aí que o nosso ministro Salles do Meio Ambiente, aliás, ex-ministro, né, o cara já pulou fora. E pulou fora em boa hora, que afinal de contas o cerco está se fechando contra ele aí, pelo que parece. Temos visto aí as investigações, o celular dele que já foi já foi autorizado o envio para os Estados Unidos para desbloqueio. E claro, a quantidade de denúncias, indícios, as investigações da Polícia Federal e tantas outras irregularidades aí sendo apontadas com relação aos casos de corrupção, que tudo indica que o ministro está envolvido, para além de ter sido um grande articulador de serviços, projetos contra os interesses da própria pasta que ele administra em nível federal. Para além da corrupção, que ainda fossem atos, digamos, lícitos, entre aspas, já seriam errados em si por estarem justamente prejudicando, tomando uma linha contrária àquilo que ele, enquanto ministro do Meio Ambiente, deveria estar defendendo.
Aí vem mais uma doideira aí da qual a gente, nesse universo chamado Brasil, tem sempre que estar lidando. Aliás, falando em ministro Salles, meio ambiente, natureza, falou de natureza, a gente sempre lembra dos povos originários, dos povos que verdadeiramente amam, cuidam e buscam preservar as maravilhas dessa terra. E infelizmente, indígenas de diferentes etnias do Brasil protestam há 2 semanas em frente à Câmara dos Deputados em Brasília contra a aprovação do projeto de lei 490 de 2007. Ele prevê mudanças no reconhecimento da demarcação das terras e do acesso a povos isolados. O projeto de lei 490 de 2007 determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais em 5 de outubro de 1988, ou seja, é necessária a comprovação da posse da terra no dia da promulgação da Constituição Federal. Em linhas gerais, o que isso significa? Bagunça! Significa nada, significa que ou você demonstra que na época da promulgação da Constituição Federal, aquela terra era sua, era do seu povo, era da sua etnia, ou se você não tiver nada que comprove, tchau, cai fora e a terra vai ser passada para o agronegócio, para os exploradores, para o pessoal do gado, mineradores, madeireiros, enfim, vai ser aberto aí para toda sorte de exploração capitalista possível e danem-se os povos originários. Em linhas bem gerais e resumidas, é isso que a lei está falando. E pau nos povos indígenas, nos povos tradicionais, nas diversas etnias aí que estão lutando pelo direito à terra. Eu vou Me perdoem aí os antropólogos, os historiadores, eu realmente não tenho em números essa certeza assim para afirmar, mas e aliás até peço que os antropólogos, historiadores que estejam nos acompanhando aí de plantão me ajudem aqui, né, nos comentários, que seja, mas é sabido desde a chegada do chamado homem branco, do europeu ao continente americano e principalmente aqui as terras brasileiras, se formos analisar tudo que hoje é Brasil e o que era ocupado desse território por povos indígenas, a gente deve ter, acho que 10% vivas e preservadas das etnias originais da população indígena original daquela época. A gente está falando de várias línguas que morreram, várias culturas, hábitos, tradições, histórias, folclore. Então, são questões bastante tristes e que, com um projeto como esse, tendem a intensificar ainda mais essa exploração, tendem a intensificar ainda mais essa matança, esse verdadeiro massacre e cada vez mais o impedimento do indígena, dos diversos povos que compõem a nação indígena brasileira, de terem o seu direito à terra e de viverem como bem entendem, tentando preservar as suas tradições. É claro que tem muita coisa a ser analisada de fato, tem muita papelada aí a ser melhor estudada de fato, mas de qualquer forma
é uma problemática complicada a aprovação de um projeto como esse da forma que ele está. Infelizmente, vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Falando em capítulo, mais um episódio de destemperamento do nosso presidente da República, dessa vez aqui no Vale do Paraíba, meu doce, belo e querido Vale do Paraíba, mais precisamente na cidade de Guaratinguetá. E o presidente Jair Bolsonaro, ao ser questionado pela repórter Laurene Santos da TV Vanguarda, filiada da Rede Globo, porque ele havia chegado ao município, estava na chegada do evento sem máscara, em que pese ele ter usado máscara ao longo do evento, mas ao momento da sua chegada estava sem. Ao ser abordado, ao ser questionado pela repórter sobre esse detalhe, ele destemperou e simplesmente jogou toda uma sorte de críticas e ofensas à própria profissional, à empresa que ela trabalha, a outros jornais, outras corporações de imprensa também, além de ter mandado a repórter em dado momento calado a boca e ofendido o trabalho dela como um todo. Eu não vou ficar aqui lamentando pela empresa em si, no caso a Globo, mas é preciso, evidentemente, defender e ser solidário com a funcionária, com a repórter, a Laurene, enquanto uma profissional de imprensa que estava lá apenas exercendo o seu trabalho. Então, isso eu acho que ainda é fundamental. Mas eu não quero entrar na briguinha de comadre aí entre Rede Globo enquanto o conglomerado Globo e governo federal na figura de Jair Messias Bolsonaro. De qualquer forma, nossa solidariedade do canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, a repórter Laurene Santos, agredida aí pelo ex-presidente, desculpa, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E para encerrar, parece que não é um consenso. Eu, na verdade, até deveria ter conversado melhor com meu colega Guilherme com relação a isso, mas de qualquer forma, para não dizer que não falei das flores, a princípio, né, manifestação anti-Bolsonaro agendada para o dia 24 de julho, o 24J. Teremos então um 24J, manifestação anti-Bolsonaro no dia 24 de julho. Parece que ela foi chamada pelo PCdoB e demais grupos políticos, mas não houve, quando eu digo PCdoB, eu digo a UNE no caso, entre outros grupos políticos, mas parece que não houve um consenso, não houve um espaço democrático de votação, de decisão com relação a novas manifestações, como e quando seriam. Então, não vou ficar também alardeando muito a questão da manifestação, mas só para indicar que alguns setores da esquerda já estão devidamente fazendo esse anúncio. A priori, vamos aguardar e, claro, que tendo notícias mais frescas, falaremos, comentaremos aqui no programa. Esse foi o nosso Notícias Comentadas de hoje. Não se assustem aqueles que viram alguns objetos se moverem aqui na frente, né? Algumas artimanhas que eu tô aprontando aqui. De qualquer forma, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Um ótimo dia e tchau.